Cristo seja convosco. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor seja louvado em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias e glórias a Ti. Esperar os irmãos comparecer na sala. Mais um dia, irmãos, de segunda-feira, que o Senhor nos permitiu a se reunir nesta noite, dia 26 de outubro de 2020. Que o Senhor venha nos abençoar com a sua bendita palavra. A palavra que reina em nossas vidas. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. A casa é sua, meu irmão. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Estamos aguardando mais os irmãos chegarem. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Você pode já colocar o seu pedido de oração. Pode já fazer o seu desejo, o seu pedido. Pode fazer já aquilo que você está necessitando nesta noite. Você já pode pedir ao Senhor, porque Jesus Cristo disse: Pai do Senhor, meu irmão Gabriel, que o Senhor é contigo, varão. Jesus disse: todo aquele que pedir ao meu Pai, em meu nome Ele o fará. E está na hora de nós, nesta noite, clamar em nome de Jesus, pedir a Deus, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. E só Ele pode prover em nossas vidas aquilo que necessitarmos e o que Ele vê e achar que precisamos. Então vamos orar. Vamos, nesta hora, pedir a permissão do nosso Pai, permissão de Deus para assim
dá início a este culto. Dá início a este culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que nela há. Um Deus que proveu a salvação para um povo pecador. Um Deus que proveu a salvação para um povo que estava à eminência do pecado. Um Deus que proveu uma vida para uma nação. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que adota, um Deus que dá esperança, um Deus que tem misericórdia, um Deus que perdoa. É esse o Deus vivo, o Deus Pai de Jesus Cristo. Um Deus que nem o seu próprio Filho poupou por amor de vós, por amor de mim e de você. Não poupou o seu Filho de colocar ele a uma humilhação diante da terra, de expor ele de uma maneira humilhante, de expor ele de uma maneira crucifixial, que viesse trazer uma crucificação diante dele. Mas ele não se privou de desobedecer ao seu Pai. Ele obedeceu até a morte, e a morte de cruz. Um Deus que derramou sobre o seu Filho a ira do pecado. Porque o pecado mata, o pecado destrói, o pecado desfalece a alma, o espírito, o pecado condena, o pecado crucifica, o pecado leva à sepultura. Mas para Deus, destruir o pecado, Ele levou seu Filho ao pecado, para se fazer de pecador, para destruir o pecado na sua vida, na sua carne. E Ele destruiu o pecado e mostrou e confirmou para nós, quando Ele ressuscita dos mortos, nos mostrando que o pecado foi destruído, foi sepultado, que o pecado foi desfeito. Ele levantou do sepulcro e saiu e mostrou para todos que Ele estava vivo. Igual mostrou para mim e para você nesta noite. Ele mostra para mim e para você que Ele está na tua casa, que Ele está na tua vida, igreja. Jesus Cristo está batalhando por você, que Jesus Cristo está lutando em favor da sua vida. Ele diz: eis que eu estarei convosco
até os confins da terra. Jesus Cristo nunca deixou você sozinho e nem sozinho. Então receba esta palavra e seja abençoado por elas, porque Jesus Cristo, todas as palavras dele é bênção para nossas vidas. E que Jesus te abençoe. Que Jesus te ilumine a sua família, ilumine os seus filhos. Porque ele disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que tiver em mim não andará em trevas. Que nesta noite a palavra de Jesus faça em nosso coração arder, faça o nosso coração tremer, faça o nosso coração transbordar, faça o nosso coração se regozijar, porque Ele está falando conosco, porque Ele está se manifestando em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Seja bem-vindo a todos em nome de Jesus. Que todos recebam a palavra do Senhor nesta noite. Que está lá no livro de Mateus, irmãos. Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 19. A palavra do Senhor para nós nesta noite fala-nos a respeito do divórcio. E Jesus Cristo vai nos ensinar, irmãos. E Jesus Cristo vai nos ensinar a respeito desse assunto, o divórcio, a separação entre homem e mulher, entre mulher e homem, entre esposo e esposa, entre esposa e esposo. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê uma interpretação que possa você entender, que leve a você entender que é Jesus Cristo que está te orientando, que está te ensinando. E só o Espírito Santo pode trazer essa interpretação clara e objetiva para a sua vida. Lá no livro de Mateus, porque não só em Mateus, mas também está em Marcos, essa passagem do divórcio. Marcos 10 fala também, como eu coloquei, como eu apresentei para vocês no chamado, onde eu coloquei ali para chamar os irmãos para vir ao culto nesta noite. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 8. Mas é o mesmo assunto, o mesmo texto, só que Mateus explica como Jesus se manifestou diante daquela pergunta mais ainda. E no versículo, capítulo 19, no versículo de número 3, então chegaram ao pé dele, aos pés de Jesus, os fariseus, tentando-lhe, dizendo-lhe: é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Olha que pergunta. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer coisa? Eu creio que muitos irmãos vão dizer que não. Muitos vão dizer depende. Mas veja a resposta que Cristo tem para nós. A resposta de Jesus, irmãos, é o que é importante para mim e para você. Às vezes você está no seu casamento, você está vivendo o seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo. Mas no meio à tribulação, no meio a problemas, a dificuldades, talvez venha isso à mente, venha isso ao coração algum dia. Eu quero, se vir algum dia, alguma tentação a respeito disso, eu quero que você lembre deste dia 26 de outubro de 2020, a resposta de Jesus para a tua vida.
A resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus faz muita coisa ao nosso respeito. Ajuda muito a nossa vida. Ajuda muito a nossa convivência para com nossa cônjuge, para com o nosso cônjuge. A convivência entre um e o outro. Perguntaram isso a Jesus: é lícito o homem repudiar a sua esposa? Repudiar sua mulher por qualquer coisa? E Jesus, porém, responde, irmão, e disse: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Olha que coisa. Jesus lança para eles o que está escrito lá em Gênesis. No capítulo 2, no versículo de número 24. Ao qual Adão recebeu o nome de Adão. E Deus fez o homem semelhante à sua imagem. E fez macho e fêmea. Amém, meus irmãos? Então, irmãos, aqui Jesus responde isso para eles, para aqueles fariseus que queriam pegar Jesus, tentar Jesus de alguma falha, de alguma maneira, de algum erro. Mas Jesus lança para ele a palavra. Vocês não tendes lido o que no princípio o Criador os fez, macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Jesus pergunta: vocês não têm lido isso? Que deixará o homem, a sua família, deixará o homem, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a uma só mulher, e se unirá a sua mulher, e serão dois, e serão dois, mas não serão mais dois, mas uma só carne. Às vezes fica difícil a gente compreender esse tipo de assunto. Como eu posso me unir com minha mulher? Não vai ser só dois, mas vai ser só um. Uma só carne, um só corpo. Mas se eu ando discutindo, mas se eu ando brigando, mas se eu ando maltratando um ao outro com palavras, não com batendo, mas com palavras verbais, maltratando por xingamentos. E aí eu pergunto para você, mesmo que você não seja um cristão, não seja um crente, mas mesmo assim você faz parte de Deus, porque você é criado por Deus. Você é formado pela mão de Deus. E você, principalmente, que é cristão, que serve, que anda com Cristo, tem mais responsabilidade ainda de fazer com que isso seja praticado e formado, seja praticado na sua vida. Se você se uniu, saiu da casa do seu pai e sua mãe, se uniu à sua mulher, não é mais dois corpos, vai ser um só corpo, uma só carne, um só espírito, uma só comunhão. Irmão Milton, é difícil isso, porque a mulher não concorda com o que eu faço. É difícil, irmão Milton, porque o marido não concorda com aquilo que eu faço. Mas se vocês, irmãos, tiver comunhão com Cristo, você vai aprender a suportar. Se você tiver comunhão com Jesus, você vai aprender a suportar, porque Cristo suportou. Cristo suportou a dor que não estava para ser para ele. Talvez você a mesma coisa. Isso não era para ser para mim. Mas suporte. Porque você terá recompensa com Deus. Olha o que Jesus mais fala no versículo de número 6. Assim não são mais dois,
mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem, irmãos. Você crê que foi Deus que ajuntou o seu relacionamento com a sua esposa? Você crê que foi Deus que ajuntou você, esposa, com o seu marido? E você acha que o desejo de Deus é de separar, de desajuntar isso? Você acha que a vontade de Deus é de desfazer aquilo que Ele uniu? Nunca foi, irmãos, e nunca será. Nunca foi. Às vezes você segue um caminho que é lhe ordenado, mas não pela vontade de Deus, mas pela vontade do próprio homem, o regimento do mundo. E o povo segue o caminho do mundo, mas não segue o caminho que Deus orienta. E os fariseus continuou a perguntar a Jesus. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio à repudiada? Por quê? Ele está dizendo, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés fez isso? É para você entender, irmãos, que nem tudo que está escrito na Bíblia você deve segui-la. Nem tudo que está escrito aqui você deve fazê-la. Deus nunca mandou o homem e a mulher se desunir, se separar. Mas eles fazem essa pergunta para Cristo: por que Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí Jesus responde. E disse-lhe: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. E o que é que você quer seguir? Você quer seguir aquilo que Moisés escreveu para que desse carta de divórcio? Ou você quer seguir a Jesus Cristo que está te orientando, está te dando o melhor dos céus? Porque Ele veio dos céus. Ele foi nascido do Espírito Santo. Ele veio direto do Pai, direto de Deus. E tudo que Ele falou foi tudo que Deus mandou falar. Tudo que Ele orientou foi tudo dado por Deus, irmãos. Jesus Cristo não falou nada de si mesmo. E mesmo que Ele falasse, era de grande valor, porque Ele não era mentiroso, nunca mentiu, nunca pecou, nunca se deixou ser levado pelo mundo, nunca se deixou ser levado pelas coisas mundanas. Esse é Jesus Cristo. E tudo que Ele falava, irmão, era correto, era certo, era verdadeiro. E aí eu te pergunto novamente, a quem você quer ouvir nesta noite? O que Moisés falou ou o que Jesus Cristo está falando conosco? Os fariseus disseram para Jesus: e por que Moisés permitiu que desse carta de divórcio à mulher, à esposa? Ele está dizendo: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Por que Moisés mandou? Muitas coisas que Moisés mandou você fazer, irmãos, não foi dada por Deus. Deus não permitiu, Deus não aceitou isso. Muitas coisas que Moisés mandou, meu irmão, você fazer, e você está fazendo até hoje, não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus. Jesus Cristo está aqui dizendo, não é para você fazer isso. Moisés mandou, mas hoje eu estou te mandando, porque eu sou filho. E o filho herda tudo do pai. O filho recebe tudo do pai.
tem todos os direitos do Pai. Jesus está aqui falando como filho e com autoridade, porque o Pai deu a ele todas as coisas nas suas mãos. E ele tem poder para fazer todas as coisas nesta noite. Principalmente, reavivar teu casamento. Não brigue com tua esposa. Não brigue com seu esposo. Procure conversar com ele. Procure conversar com ela. A melhor união é você ter um bom relacionamento de conversa com os dois. Um dizer para o outro o que eu estou sentindo. Um dizer para o outro o que eu estou passando. Um dizer para o outro o que não gosta e o que gosta. E assim os dois vão entender. Assim, se ele não gosta, se ela não gosta disso, então não vou tocar, não vou fazer. E se ele dizer, eu gosto desse assunto, não, então eu vou fazer para agradar ela, para agradar ele. Mas se um não falar o que eu gosto, o que gosta e o que não gosta, como vai saber? Como vai entender um ou outro? E é isso que Jesus está ensinando para nós nesta noite. Um relacionamento puro, sincero e verdadeiro. Um relacionamento que você pode alcançar, pode ter uma vida plena, uma vida com Cristo, uma vida verdadeira para com Deus. E eles perguntaram por que Moisés fez isso. E Jesus disse, respondendo para ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, ao princípio, não foi assim. O princípio não foi assim. O princípio com Deus foi amor e paz, união, fidelidade um para com o outro. O princípio foi Adão e Eva. Um princípio Deus criou o homem e a mulher, macho e fêmea. E fez Deus aquela mulher para aquele homem. E aquele homem para aquela mulher. E Jesus continua falando. Agora a opinião dele, a lei que ele determina. No versículo de número 9, Jesus Cristo agora fala, eu determino assim. Eu quero o mandamento de Deus, de meu Pai e o Filho é esse. Para que siga assim, para que ande desta maneira. Olha o que ele fala no versículo 9, do capítulo 19 de Mateus, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Você está dizendo? Você está vendo? Quantas pessoas, irmão, se separam? Por quê? Por briga? Não é nem por traição, mas não dá bem eu viver com ela, não dá bem eu viver com isso, não dá bem ela viver comigo, não dá bem eu viver com ele, não dá bem, é discussão, é problema. Pelo amor de Deus, irmãos, lembre que foi Deus que te uniu, foi Deus que selou o teu casamento. Por isso Jesus Cristo entra na tua casa hoje para falar essas coisas. Eu creio que o Espírito Santo está falando contigo. Está falando com você nesta noite. Quantas vezes você pensou de se separar? Não porque ela e ele, ou ele, traiu, mas porque você não concordava por algumas atitudes tomada dela ou tomada dele. Não porque você não concordava pela a forma que ela lhe tratava, ou que ele lhe tratava. Mas Jesus está dizendo, suportai. Se você suportar, você alcançará bênçãos. Bênçãos, bênçãos. Chuvas de bênção acontecerá.
Eu sei que tem muitas mulheres de Deus e homens de Deus que estão suportando isso. Está aguentando o marido, a esposa. E pode ter certeza, irmão, que Jesus Cristo está te orientando a tu permanecer nessa fé com a tua esposa, com o teu esposo. Jesus está dizendo, porém eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete pecado. E o que também o marido, a mesma coisa. Se o homem repudiar a sua mulher e casar com outra, também está pecando. Ele está dizendo, irmão, no versículo número 10, disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condições do homem, relativamente a mulher não convém casar? Ele, porém, lhe disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, que receba. Às vezes, você se separou e não quis mais se envolver. Não quis casar novamente. Quis viver uma vida para seguir o Senhor. Uma vida de doutrina para com o Evangelho. Você quis se entregar sua vida para Cristo, dizer, eu não quero mais casar. Eu quero viver uma vida só para adorar o Senhor. E Jesus Cristo está dizendo, nem todo mundo quer fazer um ato desse. Mas os que fizerem, que faça com amor, com fé. E não caia em tentação novamente. Se você fez esse propósito, essa aliança para com Cristo, de não querer ter mais relacionamento, Cristo não te condena, Cristo não te acusa, mas Ele fala que tu faça com fé, faça com amor. E eu quero dizer nesta noite, irmãos, que o casamento entre o homem e a mulher, o qual Deus nos permitiu a fazer, a ter esse relacionamento com homem e mulher, esse é permitido por Deus. Esse Deus confirmou pelo seu Filho em nossas vidas. Em Romanos, irmãos, no capítulo 7, no versículo de número 2, capítulo 7, versículo número 2, Paulo dá um exemplo de um texto que é um subtexto que a gente tem a respeito dessa palavra, que ele fala, porque, no versículo 2, 7, 2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pelo marido, ou seja, pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. O esposo, a mesma coisa. Se ela está casada, está
convivendo com o marido, enquanto o marido é vivo, ela está sujeita ao seu marido. O marido, da mesma forma, enquanto a esposa é viva, ele está sujeito à sua esposa. Mas se o marido morre, ela não está mais debaixo da lei do seu marido. Não está mais sujeita ao seu marido. O esposo, da mesma forma, não está mais sujeito ao seu esposo, à sua esposa. Então ela, ou ele, já tem o livre acesso a se casar novamente e não está se prostituindo. E não está também prostituindo o marido e nem a esposa o marido. E nem o marido a esposa. Tem outra passagem, irmãos, que também fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo de número 1 Coríntios, perdão, em nome de Jesus, 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala a respeito também aqui. Que fala no versículo de número 6, versículo número 7, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, olha Paulo está dizendo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Paulo tinha o dom dele, eu tenho o meu dom que Deus me deu, Paulo tinha o dom dele que Deus deu, você, marido, tem o seu dom que Deus te deu, de como você lidar com a sua esposa, mas que seja esse dom dado pelo Espírito Santo. Esse dom que você tem é dado por Deus no Espírito Santo. Então você vai saber como lidar com sua esposa, você vai saber como se comunicar com sua esposa, mas quando tem o Espírito Santo, é um tratamento diferente. É um tratamento que o Senhor está no controle. E Paulo está dizendo aqui. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo. Mas cada um tem de Deus o seu dom, o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom se ficasse como eu. Mas se não podem conter, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. Você está entendendo? Se você, solteiro, não consegue conter a sua necessidade, você não consegue conter a sua ansiedade quando você vê, você não pode conter quando você vê alguma mulher, algum homem, e você deseja, para você não entrar em pecados, case-se. Ou seja, se você está namorando, e você está crendo que está passando dos limites, os namoros, o seu namoro, esposa, namorada ou namorado, então converse com seus pais. Fale, pai ou mãe, quero me casar. Fale a verdade para eles. Paulo está dizendo no versículo número 10, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher, se não a parte, que a mulher, se não a parte do marido. Paulo está dizendo aqui, não é ele que está dizendo, mas é mandamento de Deus, mandamento de Jesus, que a mulher não a parte do marido. E ele está dizendo também, se porém se apartar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Você está entendendo, irmãos?
O que Deus quer na sua casa, na sua família, é que tenha união entre esposa e esposo. Que não tenha esse pensamento de separação, de desunião, de desavença, de contenda, de briga. Mas que tenha paz. Que tenha paz. Se você quer reconciliar, volte para o seu marido, volte para a sua esposa. Aí Paulo vai dizer aqui no versículo de número 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, ou ela consente habitar com ele, não a deixe. Se tem mulher cristã e ela se converteu e o esposo não se converteu, ou ele se converteu e ela não se converteu, não deixe porque você hoje é cristão e o outro não é. Ah, vou me separar porque eu sou cristão e não vai dar certo. A treva e a luz, as trevas e a luz não se bate. Então, não para com isso. Paulo está falando. Não deixe. No versículo 3 ele fala, alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não deixe também. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Você está entendendo? Porque Deus vai usar a mulher que é crente, que é cristã. Ele vai ver a sua maneira de conviver, de viver dentro de casa. Uma vida santificada, uma vida em santidade. E ele vai se converter. Vai ver que é uma mulher fiel. É fiel para com Deus. Por quê? O marido a mesma coisa. A mulher descrente e o marido crente, ela vai ver que o marido é fiel. Porque Deus dá caráter ao marido, dá caráter à mulher. Jesus Cristo, irmão, é que faz com que você seja honesto, sincero, fiel. Porque você vê a maioria das pessoas dizer, não é crente? Não, é a pessoa ali à direita. Porque é Cristo que dá esse caráter. E você tem esse caráter porque Cristo lhe dá. A mulher é crente, o homem crente. Às vezes o marido é descrente, a esposa é descrente. Mas Paulo está dizendo, pelo entendimento que ele tem da palavra de Deus, que o marido crente pode santificar a esposa descrente. A esposa crente pode santificar o marido descrente. E por isso, por essa palavra, irmãos, que o Senhor tem nos dado, eu quero que você abra o seu coração para a sua esposa. Eu quero que abra o seu coração para o seu esposo. E diz para eles, para a esposa, para o esposo, que tudo aquilo que você falou neste dia, essa semana, que magoou, que chateou, que não foi nada daquilo que você queria falar, que não foi nada daquilo que você queria que viesse a acontecer. Diga que você ama ele, diga que você o ama ela. Eu sei que é difícil, com o coração duro, por isso que Moisés preferiu que o povo desse carta de divórcio, que repudiasse a sua esposa, porque o coração do povo estava duro. O coração do povo não estava entendendo qual era a obra de Deus, qual era a vontade de Deus. Mas Jesus Cristo chegou na tua casa. Jesus Cristo chegou na tua vida para fazer essa mudança, igreja. Porque você precisa disso. Você tem que fazer isso porque é um dever seu, é uma obrigação sua de fazer a vontade de Deus que vem por Cristo. Você é obrigado a abrir mão do seu orgulho, da sua arrogância, da sua prepotência. Você tem que tirar isso de si.
Porque se você não tirar, você vai continuar como o povo de Israel, que estava lá no deserto de coração duro. E por isso Moisés fazia tudo aquilo que não agradava a Deus para com que aquele povo viesse andar. Mas lembra que hoje você está com Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo, irmãos, está hoje na tua casa porque Ele vive. Porque Ele está vivo. Ele ressuscitou dos mortos para nos dizer isso, que Ele venceu aquela dureza do coração do povo, que Ele venceu aquela prepotência, aquele orgulho, porque o que mais mata, o pecado do orgulho, irmão, mata o crente. Porque o orgulho da pessoa não deixa ele ser perdoado, não deixa ele ir até a pessoa para pedir perdão. Porque fica naquela conversa, ele que tem que vir, ou ela que tem que vir pedir perdão. O orgulho. Não seja orgulhoso, irmãos. Porque o orgulho mata. O orgulho traz separação, traz condenação. Por isso eu quero te dizer nesta noite, aceita Jesus Cristo na tua casa para Ele te orientar. Aceita Jesus Cristo para falar contigo. Aceita Jesus Cristo para te abraçar. Aceita Jesus Cristo para dar conselho no teu casamento. Aceita Jesus Cristo para te dar conselho na tua vida. Aqui em Mateus mesmo, Jesus Cristo fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, ele fala a respeito disso, irmão. Ele fala a respeito dessas coisas. Por isso eu quero que você tome isso como um exemplo dado por Deus que veio por Jesus Cristo. O divórcio não foi dado por Deus. A carta de repudiação de uma mulher para com um homem, de um homem para com uma mulher, não foi dada por Deus. A mulher e o homem foi feito para viver em uma só carne, em um só espírito, em um só corpo. Existe diálogo, irmãos. Existe diálogo para você conversar. Existe maneiras de você se reconciliar com sua esposa, se reconciliar com seu esposo, de você sentar, chamar os dois, um ou outro, sentar e dizer o que é que está acontecendo. Lembra do primeiro amor, de quando a gente namorava? Lembra de quando a gente foi se casar? Quando a gente estava ali na frente daquele juiz? Nós declaramos que era uma vida só que nós íamos viver. Nós dissemos sim um para o outro. E muitas pessoas estavam ali. Que exemplo estamos dando? Que exemplo? Deus estava no nosso casamento. Deus estava ali sendo testemunha do nosso relacionamento ali, daquela palavra que nós dissemos ali, sim. E por que hoje está dizendo não? Está tendo não para você. Eu estou dizendo não para você. E você está dizendo não para mim. Uma coisa que eu disse sim para você e você disse para mim. Por que agora está sendo não? Nós temos filhos. Nós construímos algo para nós mesmos. Não foi construir individualmente. Foi de construir para os dois uma só casa para nós dois. Nós construímos uma casa para os dois, uma só carne, um só corpo. Assim disse Jesus que é para acontecer. E por que hoje está dizendo não um para o outro? Reflita, irmãos. Reflita nessa palavra de Jesus nesta noite. A carta de repúdio não foi dada para você. Não foi feita para você. Não foi feita para mim. A carta de divórcio não foi dada para você ler. A carta de divórcio não foi dada para você assinar como você fizesse isso para você.
Mas Jesus Cristo está dizendo para nós nesta noite. Jesus Cristo está dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, casar com outra, comete adultério. Ou seja, qualquer um que repudiar sua mulher com desejo de casar com outra, ou se não, separar e casar com outra, está pecando, está cometendo pecado. E todos aqueles que cometem pecado está fora do reino de Deus. Não entrará no reino que está prometido para nós. Jesus Cristo não vai te acolher. Jesus Cristo vai dar as costas para tu. Então, Jesus te ama. Deus te amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo à tua casa esta noite. Por isso eu quero já, em nome de Jesus, quero em nome de Jesus, orar em favor do seu casamento. Eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus. Jesus Cristo disse, tudo que pedir em meu nome ao meu Pai, Ele os fará. E eu creio, irmãos, e eu creio que em nome de Jesus, se Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, já está no teu lar, já está na tua casa. Por isso eu quero que você nesta hora, irmãos, feche seus olhos agora, feche seus olhos, e eu quero que você eleve os teus olhos ao monte. E eu creio que o teu socorro virá do Senhor, que criou os céus e a terra, e o mar e tudo que nela há. Meu Deus, eu creio que o Senhor, por Cristo Jesus, já está na casa desta pessoa. Já está fazendo esse esposo, essa esposa, um coração novo. Já está dando um coração novo, um coração puro, um coração de carne que o Espírito Santo pode habitar agora, pode fazer morada. Eu creio, meu Deus, que o Senhor já está tocando na vida desta pessoa, em todo o viver desta pessoa. Desde o início do namoro até o casamento, o nascimento dos filhos e até neste momento agora. Meu Deus, desde o princípio o Senhor nunca quis que separasse, o Senhor uniu o homem e a mulher, para que assim viesse ser uma só carne, um só corpo. Para que eles não viessem cair em tentação, para que não viessem pecar. E o Senhor é testemunho do casamento e da união deles. Por isso eu peço, meu Deus, una mais eles agora. Una mais, meu Deus, os dois agora. O esposo e a esposa, o qual o Senhor disse que deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E o teu Espírito, Senhor, habitará sobre eles agora, selando esse casamento, trazendo a paz a esse casamento, trazendo o amor a esse casamento.
desfazendo todo laço de contenda, de briga, de discussão, desfazendo todo laço de briga que venha um bater no outro. O Senhor está desfazendo agora, tirando isso do coração deles. As palavras torpes, o Senhor está tirando, o Espírito Santo. A palavra de condenação, de briga, palavra que trazia algo que defamava um ao outro, o Senhor está desfazendo agora, Espírito Santo. Traz a paz, amor a esses casais agora, que está assistindo, a esse casal que está agora unido, dizendo: eu não quero mais brigar com meu esposo, eu não quero mais brigar com minha esposa, eu quero viver em paz, em amor, em união, porque foi assim que Deus me criou, para viver em paz com meu marido, viver em paz com minha esposa. Meu Deus, o Senhor está no meio desse relacionamento. É o Senhor que está trazendo essa reconciliação em Cristo Jesus a este casal. Abençoa toda a família dele, Pai, os filhos. Abençoa, meu Deus, os lares deles, a casa aonde eles construíram para viverem, os filhos que nasceram do ventre da mãe. Abençoa, meu Deus, os netos, as netas. Abençoa, Pai, toda a parentela deles. E cada um, meu Deus, que participou, que o Senhor derrame no coração, aquele que ainda o coração está duro, aquele que o coração não conseguiu ser aquebrantado. Mas eu tenho esperança, meu Deus, dele mudar de ideia, dela mudar de ideia e ouvir a Jesus Cristo, o que falou conosco nesta noite. Em nome do Pai, e em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês, irmãos, como já tem abençoado. E que você possa compartilhar. Mesmo que esse vídeo não possa chegar, mas fale que você ouviu. Diga que você ouviu essa palavra do Senhor. Aqueles que você chegar na casa e está passando por essa dificuldade no relacionamento, no casamento. Diga o que Jesus falou. Que Deus quer que todos sejam unidos, marido e esposa, para viver em um só corpo, em uma só carne, em um só espírito. E que Deus abençoe. Vá em paz, vá com Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo nos cubra, em nome do Deus vivo todo-poderoso. Até segunda, em nome de Jesus.